E aí, um tempo para cá, até mesmo lá na UMEP conversando, a gente estava comentando sobre isso. Como é que pode? Uns anos atrás, todo mundo colocava os carros na calçada e todo mundo achava normal. Hoje a gente não concebe isso e chega às vezes até a ficar irritado. Nossa, como é que a pessoa para o carro em cima da calçada? Então, o que acontece? É um despertamento. Eu comecei a ver, a observar e a sentir que aquele ato era errado, é equivocado. Então, comecei a criar consciência. Um outro exemplo, quando nós éramos crianças, a gente mantinha os portões abertos e os muros eram baixos. Hoje a gente concebe esse tipo de coisa? Não é só porque a violência aumentou, mas a gente adquiriu consciência da necessidade, infelizmente, de nos proteger. Então, certas coisas nós fazíamos e hoje a gente já não concebe mais fazer, porque o nosso estado de consciência evoluiu. E é assim com a vida. Quantas encarnações nós já tivemos? Várias. Em cada uma delas, o nosso grau de consciência só amplia, só aumenta. Hoje nós sabemos muito mais do que nós sabíamos há muitos anos atrás. Hoje nós somos uma parte do que o nosso espírito realmente é. Nós não estamos aqui 100% na nossa capacidade espiritual, porque se eu tivesse, eu não talvez conseguisse cumprir as minhas metas reencarnatórias. Então eu só tenho acesso à memória de uma parte da minha própria vida, a vida atual. Alguns de nós têm o privilégio e a felicidade de saber vidas anteriores espontaneamente, quando essa lembrança vem por uma necessidade de cura, física ou espiritual. Nada forçado, nada em que o ego e a vaidade falem mais alto. Então, saber de você é essencial. E esse estado de consciência, como é que a gente busca ele? Busca como vocês estão aqui hoje, ouvindo alguém falar alguma coisa que talvez, e eu espero que façam vocês meditarem, pensarem em coisas novas quando saírem daqui. Quando nós pegamos um livro, quando nós vamos assistir outras palestras, quando nós vamos ao teatro, ao cinema, isso tudo é busca de quê? De conhecimento, nem sempre só de diversão e de fazer a hora ser mais feliz. Pelo menos não deveria ser esse o objetivo. Quando nós acordamos de manhã, nós começamos a fazer uma coisa simples, que fazemos o dia todo, e não temos consciência disso, que são escolhas. Quando você abre os olhos, ou às vezes nem abre os olhos, mas desperta intimamente que você acordou, você começa num processo de escolha. Eu escolho levantar agora, ou eu escolho ficar mais um pouquinho. Hoje é domingo, eu posso acordar meio-dia. Que roupa que eu coloco? Eu vou tomar café, eu vou tomar um leite? Eu vou ligar para minha mãe, para o meu pai? Eu vou encontrar os meus amigos no Oswaldo Cruz? Eu vou ficar em casa? Eu vou sair logo mais? São escolhas. Escolhas fáceis de se fazer e escolhas difíceis de serem feitas. Quando nós estamos na fase estudantil que temos que escolher uma profissão, eu, pelo menos na minha primeira formação, aos 17 anos eu tive que me ver diante de uma escolha profissional em que a gente mal saía do quê? Do ninho. É muito jovem. Né? E são escolhas que vão marcar o resto de nossas vidas. Quando a gente encontra uma pessoa que nós amamos, a gente escolhe viver com ela sim ou não. E são escolhas que vão marcar a nossa vida. Escolher sair da cidade, mudar de emprego, sair do país, são escolhas. E essas escolhas são bem feitas ou mal feitas de acordo com o nosso grau de conhecimento próprio, autoconhecimento. Aí a gente começa me mostrando um dos livros que eu mais amo de Joana de Ângeles, da coleção psicológica dela, Autodescobrimento, uma busca interior. Eu sei que tem aqui para emprestar e sei que também tem para vender. Se não tem aqui, tem na livraria lá fora. Adquiram esse livro. É um livro maravilhoso. Não é uma leitura simples, porque Joana não é simples, mas ela é fabulosa. E com um pouquinho de boa vontade, a gente consegue entender tudo que ela está dizendo aqui. O autodescobrimento é necessário. E aí a gente vem e toca aqui no seguinte assunto. Quando a gente tem um autoconhecimento, ele nos permite o quê? Conhecer as nossas limitações. Nós conhecemos as nossas limitações? Eu arrisco dizer que não. Porque, às vezes, para agradar os nossos amores, nós dizemos muitos sim, quando, na verdade, a gente precisava dizer não. E aí a gente ultrapassa o nosso limite de tempo, de dedicação, de saúde física e emocional. Quantas vezes nós dizemos sim em momentos que era necessário um não? Porque a gente não conhece o nosso próprio limite. A gente se doa demais. O autoconhecimento vai dizer para Débora assim, não,
Hoje você não vai sair de tarde que você está cansada, você trabalhou a semana toda. Hoje você vai se dar o prazer de ficar em casa. Isso é um autoconhecimento. Isso é saber que eu preciso dar limites na correria do dia a dia e privilegiar a mim mesma, não só as pessoas. Isso é egoísmo? Não. Isso é maturidade espiritual. Joana fala muito disso na coleção psicológica dela, que quando a gente às vezes começa a se privilegiar em certas circunstâncias, as pessoas ao nosso redor nos chamam de egoísta ou dizem assim, nossa, você está estranha. Ou então se a pessoa está em terapia, diz assim, nossa, seu psicólogo ou psicóloga está invertendo a sua cabeça, hein? E, na verdade, o que a gente faz é pontuar que você merece dar privilégios a você também. Por que a gente só presenteia o outro e não a nós? O autoconhecimento me faz colocar em primeiro lugar. E, novamente, eu repito, isso não é egoísmo. É apenas você saber que você precisa estar bem para que você possa ajudar as pessoas. Vamos imaginar aqui uma situação. Se houvesse um buraco aqui no meio do salão e uma pessoa caísse lá dentro, o que a gente faria para tirar essa pessoa? Anda, gente, fala comigo para esquentar pelo menos as cordas vocais. O que vocês vão fazer? Vão falar para a pessoa, nossa, que descuidado, você caiu aí, não era para ter caído. O que vocês vão fazer, gente? Socorrer. Como é que socorre? Joga uma corda. Faz o quê? Oi? Uma corrente humana. O que mais, gente? Coloca uma escada. Nossa, que exagerado, Jonas. É um buraquinho, não um buracão. O que mais? Alguma sugestão? Corda, escada, corrente humana, uma pessoa puxa. Chamar o bombeiro. Vai que a pessoa se quebrou, né? Tá, mais alguma sugestão? Oi, amor. Sim. É. Difícil. Tirar o outro. Oh, meu Deus. Sim, sim. E depois dizem que os animais não pensam, né? Já tem leis na Europa que dizem que os animais são sencientes. Qualquer crime que se faça em relação a eles é penalizado com código penal severo. E eu acho que está correto. Todos os animais, para quem gosta ou não gosta, mas é verdade, não sou eu que digo, mas eu afirmo isso porque eu vivo isso e leio isso, e não fui eu que disse, os espíritos dizem e a gente só repete, mas eu concordo. Os animais são sementes de futuros seres humanos. Nós passamos por esse reino. Nos coloquemos nas situações de que os animais são trucidados da maneira tão bárbara que são. A gente nem está falando de questão de alimentos, que seria uma outra reunião. Mas vamos pensar em ter, no mínimo, respeito por eles, carinho por eles, porque eles não estão aqui para nos servir. Eles estão aqui para nos ensinar. E o principal ensinamento é amor, sem interesse. Parênteses fechado, vamos voltar ao assunto. Mas o que você disse é lindo. Eu acho maravilhoso. Nesse exemplo que a gente deu do buraco, vocês não deram a sugestão que a maioria de nós faz quando não sabe escolher ou não tem um conhecimento, que é se jogar no buraco para tirar aquele que está lá, igual o macaquinho fez. Só que o macaquinho é destro, né? Ele pula em todos os galhos. A gente se cair no buraco, a gente afunda ali. E o que acontece quando a gente não tem autoconhecimento? A gente acaba se jogando no buraco para salvar alguém, numa situação de risco, e ficam duas pessoas emburacadas. Ninguém sai de lá. Quer ver os riscos? Uma pessoa que tem problemas com qualquer tipo de vício, a gente ama, dá suporte e ajuda, mas chega uma hora, se a pessoa não quiser, a gente precisa ter um limite conosco. Vocês entendem isso? Um casamento que não está legal, a gente tenta, mas tem uma hora que tem um limite. Eu não posso me fazer mal para privilegiar aquilo que não está querendo sair daquela situação do buraco. É duro ouvir isso, né? No livro dos Espíritos, questão acho que 619, para quem decora ou não, mas está lá. A gente pode procurar no final se alguém quiser. Os Espíritos falam, quando a união se foi, quando o amor e o respeito acabou, a dissolução do casamento já aconteceu. Formalizar legalmente é só um pequeno ato.
Os espíritos são a favor da separação e do divórcio? Não, mas eles são bem claros em dizer, se você não conhece a situação que você está, presta atenção. Você só veio aqui para ser feliz e dar conta de você e amar o outro, não detestá-lo. Quantos casamentos a gente vê? Pessoas se odiarem, mas para se manterem casadas fazem um inferno na vida da família inteira. Isso não é evolução espiritual, e é isso que os espíritos falam. Isso precisa de quê? De conhecimento, porque senão a gente não tem coragem de olhar essas coisas. Nós temos muito medo de ver a verdade. Lembra que eu falei que autoconhecimento é verdade? São sinônimos? Quanto mais eu sei a verdade, mais ela me liberta. Nós aqui como espíritas, a gente entende que certas ritualísticas religiosas, não estou condenando, a gente está analisando, que certos ritualismos religiosos são necessários? 100%? Nem todos. Se eu acendesse uma vela aqui, num dia de sol, se fosse sem luz, à noite já ia ser válido, né? Mas vamos supor, acendi uma vela aqui. Isso é errado? Ao medo. Gente, diga, se eu acender aqui uma vela porque eu não estou bem, eu quero a presença do meu mentor espiritual, eu quero me concentrar, está errado? Vale a minha crença. Se eu acredito que aquela cera ali com pavio de um tecido aceso vai fazer efeito, ela vai fazer efeito, não tenham dúvidas disso. Mas não é a vela, é a minha concentração e a minha crença. É onde eu jogo a minha energia. Onde eu estou jogando a minha energia? Eu me conheço o suficiente para saber onde está a minha energia? Porque às vezes a gente está sentado aqui, mas está com a cabeça lá em Nárnia. O que eu preciso saber? De mim. Por que as reuniões mediúnicas são tão preciosas? Quem já participou de uma reunião mediúnica em qualquer casa, não precisa ser Oswaldo Cruz, levanta o dedinho aí para mim. Aí eu sei você, aí de você que não levante. Ele faz parte da reunião mediúnica. Muito poucas pessoas, eu acho isso uma dó. Não sou revolucionária, mas prestem atenção. Somos espíritas? Ou tentamos ser? E a gente está muito distante ultimamente do movimento mediúnico. Gostaria imensamente que todos vocês um dia tivessem chance de visitar uma reunião mediúnica. Não é todas. É uma especial só para visita. A espiritualidade sabe organizar isso se a gente propor isso. Porque tem reuniões mediúnicas que são muito pesadas e não merece ser vista por muita gente porque às vezes assusta, magoa, entristece. E nem todo mundo tem a maturidade e o conhecimento para entender aquilo ali. Mas o contato com a espiritualidade é essencial. Nós falamos de uma coisa que nem sempre a gente tem a presença para poder contar. Percebem isso? E como é que eu tenho contato com essa mediunidade? Quando eu estudo. Quando eu começo a conversar, eu chego perto do Júlio, e aí, tem alguma coisa interessante de uma reunião que aconteceu há pouco tempo? Me conta. Não os detalhes de sigilo, mas assim a beleza do amor quando se encontra. A lição de vida dos equívocos cometidos. Isso é conhecimento. Como a gente não tem acesso a isso o momento inteiro de nossas vidas, os livros suprem. Por isso é tão necessário estudar. Quando a gente tem o conhecimento, certas coisas ficam muito mais simples e fáceis da gente viver e lidar. A reunião mediúnica, quem já leu O Céu e o Inferno, de Allan Kardec, uma das obras básicas? Levanta o dedo alto. Ai, que bom, é mais do que o número de pessoas que visitou a reunião mediúnica. O livro O Céu e o Inferno, que está ali na mesa, para quem quiser olhar depois, ele conta como as pessoas apareceram no mundo espiritual depois que desencarnaram. E eles dividem em 3 blocos básicos. Os que não conheciam Deus e que eram maus, os que conheciam e não faziam, e aqueles que realmente tinham Deus no coração, independente do rótulo religioso que levava. E aí conta como eles chegaram do lado de lá. E é exatamente aquilo. Aquilo é uma reunião mediúnica, no livro. Dizendo o quanto o nosso conhecimento é necessário para que a gente viva bem e depois, quando vier o desencarne, que é o momento que todos nós vamos passar, a gente não se arrependa de ter perdido tempo, de ter vivido coisas que não eram reais, de não ter dado os nossos sentimentos e emoções da melhor forma possível, porque só isso conta numa existência inteira de 100 anos. Então, nos conhecer é necessário para que a gente viva bem. Seguindo aqui,
Quando a gente tem um autoconhecimento, a gente conhece os nossos sentimentos e conseguimos ver os nossos desafios diários. O que seria um desafio diário? Ter que suportar uma pessoa no trabalho ou na família que a gente não ama muito, ou compreender essa pessoa sabendo que ela está dando o que ela tem. Ou saber que essa pessoa que às vezes nos fere tanto, nos faz tanto mal, está extremamente doente da alma. E ela às vezes nem tem culpa de ser tão amarga do jeito que ela é. Eu só consigo saber isso quando eu começo a olhar para mim mesma e vejo que eu também tenho esses meus momentos de amargura. Quem de nós aqui nunca teve mau humor, irritação, raiva, ódio? Ninguém. Lembra, atirai a primeira pedra, aquele que estiver isento de pecados? Quem de nós pode? Nenhum de nós. Mas quando a gente começa a olhar para nós e ver que a gente tem calcanhar de Aquiles também, a gente começa a compreender que é o outro que às vezes a gente não entende porque age tão mal conosco ou com a vida, age daquela forma. Quando você vê alguém te prejudicando, quem é que está fazendo mal a quem? Ele está fazendo muito mais mal a ele do que ele fazendo a você. E graças a Deus você é a vítima, não é o algoz. Se a gente sofre certas coisas, a gente também sabe que muitas vezes a gente vibra naquela sintonia e o recado chega. Ou por uma necessidade de aprendizado, ou por necessidade de restabelecer um erro nosso de existências anteriores ou dessa vida mesmo. Então, nenhum de nós sofre a amargura de alguém por acaso. E a gente precisa ter paciência e conhecer esse mecanismo. Porque a vida, ela tem um mecanismo tão perfeito, tão preciso. Vocês já viram algum dia o sol não nascer? Ou as estrelas e a lua não aparecer? O que é isso? Ah, Débora, isso é assim mesmo, a natureza, Deus fez assim, não é assim que a gente fala? Deus fez assim. Quer ver como é que a gente desconhece a vida e a nós mesmos? Qual é a fase da lua que a gente está? Por que vocês sabem? Ah, alguém olha para o céu. Quem não sabia? A maioria. Porque a maioria ficou me olhando assim, ai meu Deus, tem lua no céu? Precisamos olhar a natureza, porque a gente faz parte dela. Ah, eu moro em apartamento, tudo bem, mas não tem uma janela, não dá para você descer na portaria, na calçada, sei lá, olha. Olha, quantos anos e dias e meses nós ficamos privados de sair das nossas casas com a pandemia? Será que a gente não aprendeu o valor do que é viver bem, de uma maneira simples? Eu não preciso viajar para a Europa para ser feliz. Eu posso muito bem ser feliz dentro da minha casa. Será que a gente já aprendeu essa lição? Será que a gente já conhece essa lição? O que nós precisamos? Se a gente fechasse os olhos agora e pensasse, o que eu preciso agora? Vocês saberiam responder? Tem certeza que você sabe a resposta do que você precisa agora? A maioria de nós não sabe essa resposta, porque a gente só vive. A gente não presta atenção no que a gente realmente precisa. Os meninos ali rindo, não adianta dizer que é o time de futebol que vai jogar hoje ganhar, hein? Isso está fora do esquema. Conheço esses dois? Não? Tá. Vou fingir que eu acredito. Mas o que a gente precisa? Nós temos tanto, gente. Como nós temos? Nós temos uma casa. Nós temos comidinha na nossa geladeira e na nossa despensa. Nós temos agasalho que nos aquece nesse frio maravilhoso da nossa cidade. Quantos não têm nada disso? Quantas pessoas estão desencarnando agora, abandonadas num hospital que ninguém nunca da família foi visitar? Quantas pessoas estão olhando para dentro de casa sem saber o que vão comer porque não tem nada? Isso é conhecimento da vida, dos privilégios que eu tenho e que eu não dou valor. Por isso que às vezes os espíritos vêm na reunião mediúnica e nos dão um sabão dizendo assim, vocês não sabem a vida boa que vocês têm, porque vocês não sabem a dor que está lá fora. E não sabemos mesmo. E temos que saber? Eu arrisco em dizer que não, porque acho que a gente não aguentaria. É muita dor. Quando a gente olha assim os rostinhos, como eu estou olhando de todos vocês aqui, eu infelizmente não sei a dor que cada um de vocês carrega. Às vezes eu sinto pela mediunidade que eu tenho, e às vezes eu não gosto de sentir isso.
A mediunidade de empatia nos faz, às vezes, passar uns apertos. Mas dentro de vocês, lá no íntimo, infelizmente, eu não consigo saber. E isso é muito doloroso, porque às vezes convivemos com os nossos amores e a gente é incapaz de olhar nos olhos dessa pessoa que a gente ama e saber que ela não está bem. Você nunca vai saber o grau da dor, mas se você conseguir identificar que ela não está bem e dar um pouquinho de colo, às vezes a cura começa por aí. Como é que eu consigo isso? Quando eu começo a fazer um mecanismo de conhecimento próprio, autoconhecimento. Porque quando eu sei as minhas medidas, eu consigo medir o outro de uma maneira mais precisa. Quando nós passamos uma dor física, digam aí uma dor física. Simples, tá, gente? Não é uma dor física de matar, não, uma dor física. Gente, vocês nunca sentiram dor de barriga, dor de cabeça, nada disso? Ai, que gente boa. Vamos para a dor de cabeça. Uma enxaqueca daquelas que o barulho e a claridade, nossa, parece que você quer ir para outro planeta. Quando você tem essa experiência de dor, é péssima, né? Você fica 1, 2, 3 dias, uma semana para se recuperar e voltar ao estado normal, de temperatura e pressão. Chega para você um amigo ou um familiar e diz para você, nossa, Débora, eu não estou bem hoje, eu estou com uma enxaqueca. O que você vai fazer? Bate no ombro dela e diz, não, isso vai passar. Continua aí com o seu trabalho, vai lá fazer reunião pública, vai na mediúnica, vai no seu trabalho no escritório. É assim que a gente funciona? Será que a gente não tem a sensibilidade de lembrar, nossa, eu fiquei tão mal, o que você precisa? Não é melhor você ir embora? Você precisa de alguma coisa? Quer que eu te leve em casa? Olha como é que é fácil identificar a dor no outro quando eu identifico ela em mim. Quando a gente faz a campanha do quilo, que a gente bate nas casas pedindo o quilo, ou bate nas casas oferecendo o quilo, vocês acham que essas casas são por acaso? A espiritualidade nos guia o tempo inteiro e nós temos a insensibilidade de não acreditar nisso. Porque eu não conheço. E o que está faltando para que eu conheça? Está precisando um fator bem simples, me tornar humana. Espiritualizada, não uma humana materializada. A página de hoje, lida pela Marli, o que estava dizendo? O que a gente está privilegiando, o mundo espiritual ou o mundo material? O que eu preciso hoje para mim? É algo material, da vida corriqueira, ou é algo espiritual precioso? Por aí a gente começa a ver onde é que estão as nossas medidas. O que eu estou conhecendo que é real, de valor para a minha vida? Será que eu estou tendo essas medidas? Vamos fazer um teste básico que eu fiz na Casa dos Humildes, quando eu levei esse tema uns meses atrás. Quem disse aqui hoje, apesar de ser de manhã, nós 10h30, já deu bastante tempo da gente estar acordado e falar coisas importantes. Quem disse hoje, agora, eu te amo? Levanta a mão. Gente, que vergonha. 2 pessoas, 3, meia, assim, 4. Gente, só? Não. Não vem, não. Não está absolvido. Quem disse eu te amo, gente? Pode. Para não ficar tão ruim, pode. Por que a gente não diz que ama as pessoas que a gente ama? A gente está esperando perder o contato físico com elas? É duro ouvir isso, né? Mas quem disse que a gente vai acordar amanhã? Quem disse que os nossos amores vão conseguir dormir essa noite? Nós mesmos, a gente garante que vai estar vivo daqui a 10 horas? Eu estou sendo boazinha, estou botando 10 horas, podia dizer daqui a alguns minutos. Não estou sendo pessimista, nem assustando vocês, mas que conhecimento eu tenho da vida se eu não aproveito as coisas básicas? Gente, dizer que ama, vocês não têm nenhum pet em casa que vocês disseram que amam? Que horror! Diz. Eu fiz o mesmo hoje para 2 e uma jabuti. Por que isso? Porque a gente sabe o quanto o amor nos cura. Amor cobrirá a multidão de pecados. Isso não é uma palavra vã. Quantos de nós está com um problema aqui dentro que nem sabe direito? Sabe igual criança? Que criança tem dificuldade de dizer o que ela está sentindo, né? Você chega para ela e fala assim, você está bem, meu amor? Ai, não. Eu falei, mas o que você... estou com uma coisa aqui. Aí, você que rebole para saber que coisa aqui que é, né? Aí você tem que começar a conversar para saber. E às vezes está magoada porque a mãe levantou o tom de voz, ou o pai,
Ou porque o pai foi embora, saiu e não deu um beijo. São coisinhas pequenas, mas ela fica magoada. E nós, adultos, também ficamos. Você acha que é legal o seu namorado, marido, sair porta fora de te dizer tchau, ou nem tchau e vai embora? Isso é normal para quem escolheu viver a dois? Não é normal. Estou puxando a orelha de vocês, né? Vocês vão chegar em casa, por favor, agarrem suas esposas e maridos e namorados e falem, eu te amo. Fala assim, eu saí tão correndo hoje que não deu nem tempo, esqueci. Ai, que vergonha. Isso é conhecer a necessidade da gente viver amor. A mãe, quando gesta um bebê de 9 meses, ela cria um vínculo que nunca mais se desfaz, nem nas futuras encarnações. Vocês sabiam disso? Muitas vezes, aqui, vou contar um caso meu. Eu cheguei até já a ficar arrepiada, nem comecei a contar. Há muitos anos atrás, eu não estava me sentindo muito bem, estava com aquela coisa aqui que você não sabe direito o que é, olha que eu já sou crescida. Aí eu vim no apoio fraterno, expliquei isso, porque estava muito pesado, estava muito esquisito. E aí, vim, fiz o apoio, e depois de umas semanas veio, né, uma escrita, uma psicografia para mim, dizendo o que era. O que era? Dizendo que aquele momento ia passar, tinha umas atribulações materiais, e que aquela sensação esquisita que eu não conseguia decifrar, era uma das mães que eu tive em encarnações anteriores, que estava perto de mim, me vendo tão triste e angustiada, e estava tentando me ajudar. Só que ela não conseguia. E quando ela se aproximava, eu sentia tristeza, mas porque ela acabava transmitindo isso, e eu sentia a presença dela e não conseguia traduzir. Ela foi encaminhada, conversaram com ela, né? Com certeza está bem, e eu também estou, graças a Deus. Então, o que é isso? É conhecimento. As casas espíritas têm instrumentos maravilhosos de cura que são puro amor. Reuniões de estudo, reuniões públicas, passe, água magnetizada. A gente usa isso? Não. Colocar o nome na desobsessão, na reunião de radiação e cura, a gente usa isso? Não. Você não acredita nisso? Você não conhece a mecânica disso? Como é que você pode ter alguém que você ama que não está bem e não traz o nome para cá? Não quer colocar o nome? Pensa no horário da reunião mediúnica daqui. Funciona da mesma forma. Leva água fluidificada para as pessoas que você... Ah, mas ela é evangélica, é isso, XYZ. Não acredita. Você precisa contar? Leva. Ah, mas ela fica assim. Coloca dentro do filtro, ela nem vai ver. Isso não é pecado, tá? Isso não é mentira. Isso é uma técnica de salvar almas. E por salvar almas, a gente se coloca nessas situações, sim. Você está em casa, sozinho, na época da pandemia, não tinha casa espírita aberta, nem uma casa religiosa. Ok, você não está legal, está com aquela coisinha aqui que você não sabe direito o que é. Por que você não vai na cozinha, não pega um copo com água, não estende suas mãos e faz uma oração pedindo ao seu mentor, aos mentores que moram com você na sua casa, porque não moramos só, peçam para fluidificar aquela água para você. Quem já fez isso? Levanta a mão. Graças a Deus, foi o maior número. Isso é uma medicação necessária. A casa espírita, infelizmente, não fica aberta 24 horas por dia, todos os dias do ano. Como é que a gente se salva nesses momentos? A gente sai da cidade, lá não tem, vai para o exterior, que é mais difícil ainda encontrar casas assim. Como é que a gente vive? Eu tenho que conhecer. O mecanismo de eu me conhecer, de eu conhecer a vida, me facilita. Essa água fluidificada você vai tomar, você vai sentir um gosto nela. E se você fizer daqui a 1, 2, 3 dias, a água vai estar com outro sabor, porque a medicação é trocada para você. E às vezes você melhora tanto que você até esquece que fez isso. E não ensina para ninguém, né? Que não é pior. E nem fluidifica para alguém que não está bem. Como é que a gente faz? Se a gente não conhece? Se eu não me conheço? Eu não consigo caminhar, gente. Qual é a maior dificuldade hoje da população, de forma geral, no planeta? Não estou dizendo Brasil não, porque eu amo meu país. Não vejo tantos erros como tantas pessoas colocam. Tem problemas? Muitos. Todo país tem. Mas ninguém tem o calor humano que nós temos aqui. Isso ninguém lembra, só critica. E é uma pena isso. Mas cada um com seu amadurecimento. Então vamos lá. O nosso país tem uma população como os outros países também têm. E qual é a maior dificuldade populacional hoje no planeta Terra, já que nós somos viajantes daqui, não nascemos no planeta Terra e não ficaremos aqui? Talvez. Qual é a maior dificuldade, gente?
Pode falar. Comunicação, o que mais? Vocês não estão prestando atenção na conversa? Não estão com medo de falar? A maior dificuldade hoje humana é conhecimento. Há muitos anos atrás eu assisti uma entrevista de um grupo de cientistas dizendo que o que mais valeria, e a era digital não estava tão forte como hoje, tá? Estava começando. E esse cientista disse, o que mais vai valer daqui a algum tempo, alguns anos, e a gente já está vivendo isso, não é o petróleo, não é o ouro, não é nenhum minério, nenhum valor de comércio de moeda, vai ser o conhecimento, porque esse conhecimento vai precisar vir com a verdade, e muita coisa será alterada. E não é o que a gente está vivendo? O que é verdade hoje na mídia? Quase nada. Já começa com as postagens que nós mesmos fazemos, menos eu porque eu não gosto, mas a maioria faz, de momentos felizes da sua vida. O prato que comeu, o lugar que está. Isso é felicidade? Quando a gente está feliz, a gente vive, a gente não quer postar para ninguém. Quando a gente está feliz, a gente está vivendo aquele momento 100%. Não me interessa que o outro partilhe daquele momento, eu vou contar depois. Naquela hora eu quero aproveitar. Ah, mas Débora não é legal? É, dentro de uma medida equilibrada é. Mas hoje a gente vê desequilíbrio. Quantos jovens a gente pega frustrados pela vida, já querendo abandoná-la pelo suicídio, achando que a vida não vale nada, porque ele não tem nada daquilo que é postado na mídia. E o que você faz? Você soa para tentar colocar na cabeça daquele jovem que aquilo que está ali é ficção. E que ele tem que construir valores dentro dele que realmente são reais. Ele precisa se conhecer. E é um trabalho árduo, gente, muito árduo. Quem tem adolescente hoje, por favor, tome cuidado. Não abandone essas crianças crescidas, que nem sempre são tão crescidas assim, na mídia de qualquer forma, de qualquer jeito. Crianças pequenas, a gente vê os pais que não têm paciência, entrega o celular, tipo assim, vou ficar livre de você uns minutos, quando não são horas. Isso é um erro. Isso é total falta de conhecimento da vida, de si mesmo, de uma criação de filhos. Você assume uma responsabilidade para a vida inteira e uma revelação para outras vidas também. Não é só para essa vida. Então, ter filhos é um grau de responsabilidade. Você para de viver para você, para viver pelo outro também. Não importa a idade, pode ter 100 anos o seu filho, continua sendo seu filho. E você tem, por diretriz universal, o dever de orientar, não de mandar na vida dele, porque ele tem um livre-arbítrio, né? Em determinada idade, ele vai saber escolher cair no buraco ou não. Mas você vai orientar, contorne o buraco. Se ele quiser cair, é escolha dele. Você vai estar do lado de fora para puxar quando ele esticar a mão. Fora isso, ele precisa do aprendizado dele dentro do buraco. E a gente tem que entender. Mas, voltando aqui, algo que o conhecimento nos faz e que é muito importante, eu não quero deixar de falar, existem várias leis. Lá no Livro dos Espíritos, no finalzinho, tem as leis morais. Lembram? São 11 leis. A última é a mais importante, amor, justiça e caridade. Ok. Quando a gente consegue entender o mecanismo daquelas leis, a gente consegue ver a vida melhor. Por exemplo, a enchente e as barreiras de 2022 na cidade foram uma tragédia. Todos nós, sentimos, a gente estava acabando de sair da Covid, começando a querer colocar o nariz para fora da janela e veio toda essa tristeza. Por acaso? Não. A gente vai ficar imóvel com a dor do outro? Não, a gente vai socorrer dentro da medida do possível, mas a gente não pode perder a ideia de que aquilo ali teve um motivo e uma razão. Como é que uma barreira desce em linha reta, porque a lei da gravidade é universal, contorna e pega a casa daqui e não foi reta? Existe alguma coisa, não existe? A gente tem que ter olhos de ver. O conhecimento me faz ver isto com um olhar diferente daquele desesperado. Quando nós vamos ao enterro, a um velório, que as pessoas se jogam em cima do caixão, ou até mesmo na cova, lá em cima, já dentro do cemitério, que não quer que a pessoa vá. Isso é uma dor, gente, absurda. Falta da consciência daquela pessoa de alguma forma. A gente não critica as religiões, cada um está certo onde está, e graças a Deus que estão ali. Mas isso é falta de estrutura emocional, de maturidade espiritual, de conhecimento mesmo. E de todas essas leis que o Livro dos Espíritos traz de uma forma bem simples, traduzindo, e os Espíritos dizem que são leis
que regem o universo, mas existem outras que não nos dão conhecimento agora, porque a gente não tem capacidade de compreender, então nos deu aquelas ali que a gente já tem dificuldade de entender e cumprir. Quando eu entendo o mecanismo da lei de causa e efeito, o que acontece com a minha vida? Melhora. Se eu sei que eu não devo comer coisas com muito açúcar ou gordura porque prejudica o meu organismo físico, eu começo a diminuir a ingesta desse tipo de alimentação, correto? Porque eu sei, causa e efeito. Se eu comer, sei lá, o que eu posso comer? Muito pastel aqui da cantina, além de eu ficar toda entupida da gordura, eu vou engordar uns quilos. E posso ter uma boa dor de barriga, dependendo da sensibilidade de cada um. Eu conheço. Comi demais, passo mal. Em relação ao conhecimento, ao autoconhecimento, o que acontece? Quando eu sei do meu emocional, eu sei quando eu fico irritada, quando eu posso ficar com raiva, eu sei quando me dá ciúmes, eu sei quando eu estou muito feliz, eu sei quando eu sei do meu potencial, que não é uma coisa de soberba, mas eu sei que eu posso. Isso tudo me dá condições de eu fazer o dia de amanhã melhor. Se eu sei que determinada situação me irrita, eu já vou para aquele lugar, para aquele momento, preparada em oração, prestando muita atenção na minha conduta, na conduta das pessoas comigo, porque eu sei que ali é tipo assim, um pavio de pólvora, qualquer hora pode explodir. Eu tenho conhecimento disso. Se acontece alguma coisa e eu consigo me segurar no equilíbrio, né? Numa meditação, eu consigo me equilibrar, ótimo, eu saio de lá leve. Agora, se eu não saio, eu só me contenho para não brigar, para não xingar, para não bater, eu fico igual um vulcão prestes a entrar em erupção e retenho aquilo tudo dentro de mim, certo? É o que a maioria fala de engolir os sapos. Pois é, a gente vai fazendo uma coleção de sapos. Uma hora esses sapos vão ter que sair. E como é que eles saem? Somatizando. O nosso corpo apresenta doenças. O que são as nossas doenças? Somatização, concretização das nossas emoções e sentimentos não bem trabalhados. Porque a gente desconhece a presença deles em nós. O câncer, já tem várias pesquisas, o câncer nos diz que você está magoado profundamente. Quando a gente estuda a medicina oriental chinesa, que a gente tanto ama, a gente vê que quem tem problema, vamos lá, começar a denunciar. Quando a gente tem problema de pulmão, a gente está com uma tristeza profunda. Observe as pessoas de idade internadas em asilos, em hospitais, como a maioria ali às vezes desencarna pelo problema da pneumonia, porque está abandonada ali sem a família, num lugar que é estranho a ela. Gente, não dá para entristecer? A pessoa já está debilitada fisicamente, ainda fica sozinha? Por que é tão perigoso a pessoa com pneumonia? Porque a tristeza está ali. E tem pessoas jovens com pneumonia, reincidente. É uma tristeza profunda que ninguém está vendo, nem ela tem conhecimento disso. Quando a gente tem algum problema renal, é o medo batendo na nossa porta. Eu estou com medo de quê? O que está me assustando tanto? São só pequenos exemplos para a gente observar que quando eu conheço o mecanismo da vida, quando eu conheço a mim mesma, eu consigo decifrar as emoções e eu consigo viver melhor. Então, se a gente começa a ficar fungando sem ser Petrópolis na época fria, que eu começo a ter algum problema respiratório, às vezes eu estou entristecido por alguma situação, até porque alguém passou na rua e não me cumprimentou. A gente é tão sensível a esse ponto. O ser humano é muito sensível. Independente do grau de mediunidade que ele tenha, porque todos nós temos em algum grau. Tem pessoas mais, pessoas menos, não importa. Mas quando a gente se entristece, o nosso corpo fala. Quando eu estou aborrecida, quando alguém está com muita raiva, ela tem problema de fígado, não fica com a boca amarga? Na hora de uma discussão? O nosso organismo, ele nos sinaliza o tempo inteiro como nós somos e como nós estamos reagindo à vida. Como é que eu sei isso? Estudando. E observando a mim mesma, tomando conhecimento sobre mim. É importante a gente se conhecer. É fundamental a gente saber o que está fazendo a nossa vida. Hoje eu trouxe meu corpo aqui, vocês trouxeram os seus corpos aqui. Por quê? Por que vocês não estão em casa dormindo? Vocês já pararam para pensar nisso? Não é uma rotina que os trouxeram aqui. Algo mais forte dentro de vocês trouxe. A necessidade de se melhorar. A necessidade de buscar um ambiente espiritual em que todos estão sendo tratados. Nessa uma hora que a gente fica aqui.
sentadinho. Não é tanto só pelo que o palestrante fala, é muito pelo que vocês estão recebendo agora sentados. Se vocês tivessem a capacidade de ver a beleza da espiritualidade, cuidando de cada um, aplicando passe, abraçando, beijando. A gente vê isso nas reuniões. Queria que vocês tivessem essa sensibilidade de ver. Vocês ficariam tão felizes de saberem que são amados, não são esquecidos por ninguém, em momento algum. Vocês já pararam para pensar? Hoje eu vou dedar aqui, hoje é aniversário da Marli. Ela não podia ter negado trabalhar hoje e estar em casa? Por que ela está aqui? Tem um lugar melhor para se receber afeto e amor do que aqui? Quantos familiares dela estão aqui hoje? Conhecer a si mesma é nos conhecer espiritualmente, não só fisicamente. As meninas, por exemplo, a gente se coloca na frente do espelho para ver que roupa está melhor, não é assim? Ih, essa roupa aqui hoje não está boa, troca, né? Fica aquela camada de roupa em cima da cama, depois quando eu voltar eu arrumo, não é assim? Mas e por dentro, a gente está se vendo? Os nossos amores espiritualmente nunca nos abandonam. Eu preciso ter certeza que isso é real, eu conheço isso. Eu conheço. Não tem aquelas perguntas que dizem assim, você acredita em Deus? Einstein falou isso, respondeu assim, não, eu não acredito em Deus, eu sei que Ele existe. Será que a gente já tem condições de dizer isso de Deus e de nós mesmos? Eu sei que eu existo porque eu me conheço um pouquinho que seja. Então que a gente saia hoje daqui feliz, porque a gente teve o privilégio de vir essa manhã com saúde, sem ser obrigado. Todo mundo caminhando com suas próprias pernas, respirando naturalmente. Vindo aqui para receber o carinho da espiritualidade, é por isso que vocês vieram aqui. Não foi para me ouvir, mas para receber esse aconchego que só a espiritualidade sabe dar a nós. É isso que a gente sente falta. É por isso que a gente precisa das casas religiosas, porque às vezes em casa a gente não consegue fazer esse ambiente de harmonia. Mas quando a gente vai a qualquer casa religiosa, eu estou dizendo qualquer, que fale em nome de Deus, a gente se sente o quê? Aconchegado. O conhecer a si mesmo é um aconchego que você dá a você mesmo, na alma. Quantos de nós aqui não precisa de um colo? Se eu posso dizer e afirmar com certeza, todos nós. Não importa a idade. Quanto que a gente queria um colo? Dos nossos amores, pai e mãe que já partiram, amores de casal que já partiu, filhos que já partiram, irmãos. Quanto colo a gente queria. E por que a gente não recebe esse colo? Porque às vezes a gente se fecha. Porque a gente não conhece a nossa necessidade de receber amor. Então não percam a oportunidade de dizer que amem. Não percam essa oportunidade. Isso não demonstra fraqueza. Os homens, educados por mulheres, aprenderam, desde muito antes de estarmos aqui, que o homem não pode demonstrar sensibilidade, porque ele seria fraco. Não é assim que vocês meninos são educados, a maioria? Não pode chorar, não pode dizer que está com vontade de chorar. Por que não pode? Desde quando uma mulher que chora é fraca, vocês já encontraram alguma? Toda mulher que chora é muito forte. Toda mulher que chora é muito forte. Chora no nascimento de um filho, no parto. Chora ao ver o filho. Chora a vida inteira pelo amor que tem a esse filho. Isso é fraqueza, gente? Agora, por que os homens não choram? Vocês não estão impedidos. Quebrem essa regra, essa caixinha tão pequena que vocês não cabem. Tem muitas mulheres precisando ver a lágrima de vocês para vocês mostrarem o quanto as amam. E quanto vocês amam as pessoas que estão perto. Isso é conhecimento. Isso é fortaleza de espírito. Então, quanto mais eu sei, mais eu dou conta de mim. Quanto mais eu sei que eu não posso caber em caixas que a sociedade me impõe. Eu não cabo. Nem vocês vão caber em qualquer caixinha que a sociedade impõe.
Porque vocês se conhecem. O que os governos, de uma forma geral, fazem? Dão pouca cultura ao seu povo. Porque quando o povo não tem conhecimento, ele é fácil de manobrar. Em qualquer lugar, gente, não é Brasil só não. Lá fora, a gente tem notícias de coisas muito mais difíceis que o Brasil apresenta, só que ninguém fala, né? Quanto mais desconhecimento as pessoas têm, mais fácil é de manipular. Essa é a regra. Grandes patrões de grandes empresas, eles dominam conhecimento, eles dão para o subalterno? Nem sempre, porque ele tem medo de ser dominado. O que os antigos egípcios faziam? Quem tinha conhecimento e acesso à cultura espiritual? Só os grandes, os faraós. O povo podia? Não, porque senão ele ia ser dominado. E a gente vive ainda achando que a vida é assim. Mas quantas vidas a gente já viveu e já mostrou que a gente precisa conhecer? Eu só tenho que dar conta da minha vida. Por mais que eu ame as pessoas à minha volta, eu só vou dar conta da minha vida. Então, eu tenho que conhecer o mecanismo da minha vida, até para que eu possa ajudar as pessoas perto de mim, para que eu possa dizer eu te amo com lágrimas nos olhos e saber que isso é uma bênção e é felicidade pura, para que eu saiba que quando eu estou sentada assim, às vezes sozinho em casa, existe uma equipe espiritual junto de mim. Existem os nossos familiares e os nossos amores junto a nós, nos abraçando, nos beijando, nos intuindo, nos inspirando, nos dando esperanças de que o dia de amanhã vai ser melhor. Isso não é acreditar, isso é saber, isso é real, é vida espiritual, isso é a reunião mediúnica, que a gente às vezes nem sempre tem acesso e eu acho que deveria ser aberta de uma certa forma, volto a falar, não todas, mas uma especial de vez em quando. Como seria bom, para que vocês vissem o que é amor, o que é um reencontro de um espírito. Quem já leu aqui, para a gente terminar? Vou eu tentar lembrar do livro. Transição Planetária, Amanhecer de uma Nova Era. Essa coleção que era trino, né, agora saiu a quarta. Leiam esses livros, por favor. Esses livros mostram o que é o amor. Eu não vou dar spoiler, só vou botar semente para dar vontade. Maldade. Nesses livros, Francisco de Assis aparece em casas espíritas que estão precisando, uma em específico. E existe no plano espiritual um ser muito perverso, muito mau, muito cruel, que arma de tudo para que essa casa espírita feche as portas, porque é uma casa de imensa luz, ajuda muitos espíritos encarnados e desencarnados, e estava atrapalhando o trabalho desse serzinho sem luz, que ficava com ódio danado da casa, porque conforme ele mandava obsessores para casa, esses obsessores não voltavam, eles ficavam. Eles eram amparados, acolhidos, amados e não voltavam. Então, o staff dele estava diminuindo. E ele, cada vez com mais raiva. Até que no primeiro livro, ele aparece nessa casa espírita, e Francisco de Assis também, com toda amorosidade para tentar conversar, e ele não se dobra. E aí os espíritos da luz falam assim, a gente não vai deixar ele sair, né? Vamos prender ele aqui, que ele vai descer o evangelho à força. O que Francisco de Assis fala? Jamais. O amor, ele é voluntário, o amor não é imposto. O amor é leve e é natural. Abre as portas e deixa ele sair. O pessoal, os espíritos de luz ficaram assim, mas como? Ele vai continuar obsediando, trazendo um monte de problemas para casa. O espírito da não-luz vai embora, e a arma de novo, aí a gente vai para o segundo e terceiro livro, que eu não vou contar mais. O que Francisco de Assis faz num determinado momento? Conversa com ele de uma forma tão amorosa que quem aparece para esse espírito, para aí sim conseguir acolhê-lo e levá-lo ao plano espiritual? O grande amor da vida dele. Isso acontece nas nossas reuniões mediúnicas. Amor, gente. O conhecimento só nos faz ver amor. Existe um estudo chamado EQM, Experiência Quase Morte. Vocês já leram livros sobre isso? Leiam. São livros de médicos, psiquiatras, médicos que trabalham com pessoas nesse estado de coma, em que a pessoa vai, não vai e volta contando a sua experiência no plano espiritual. O que a maioria dessas pessoas dizem? Que tudo que elas viveram na vida, só duas coisas têm valor. Querem arriscar, para a gente encerrar? Quem quiser, eu dou o livro depois para vocês lerem com os próprios olhos.
Só duas coisas têm valor nessa vida, para quem foi para o lado de lá e voltou e trouxe o recado: amor e conhecimento. Então, que a gente saia dessa manhã de domingo fria, e que eu espero que os corações estejam mais aquecidos, com vontade de amar muito e conhecer muito, porque é a única coisa que a gente precisa fazer aqui. Então, cheguem em casa, por favor, se redimam e digam aos seus amores que vocês amam, porque é isso que nos faz respirar e acordar todos os dias. Nada mais, nada menos do que isso. Que Deus abençoe vocês e que o domingo seja abençoado. E cumprimentem alguém aqui na saída que ela quer, tá? Acolhimento, faz em prática.